Quando alguém fala sobre educação financeira ou investimento, você provavelmente vai pensar em livros como Pai Rico, Pai Pobre, A Psicologia Financeira ou então O Homem Mais Rico da Babilônia. Mas e se eu te dissesse que um dos mais ricos, um dos maiores livros sobre o tema foi escrito há milhares de anos atrás? A Bíblia Sagrada ela está repleta de princípios e de ensinamentos sobre dinheiro, investimentos, administração, boa gestão. E nesse primeiro episódio, a gente vai começar pela famosa parábola dos talentos. E durante toda essa série, a gente vai falar sobre ensinamentos que a Bíblia Sagrada traz para a nossa vida sobre educação financeira e sobre investimentos. Então, já curte esse vídeo, segue a nossa página e bora descobrir o que a Bíblia fala sobre esses temas. Eu sei que todos nós aqui gostaríamos de ganhar mais dinheiro. E a gente pensa nisso como se a solução para todos os problemas fosse simplesmente ganhar mais. Porém, eu quero fazer uma provocação com esse questionamento. E se o Senhor entregasse nesse momento 200 mil reais para você agora, nesse instante? O que você faria com esse dinheiro? E para facilitar, eu trouxe até aqui algumas opções. Se você recebe do Senhor nesse momento 200 mil, será que você quitaria algumas dívidas primeiro? Ou então, será que você compraria algo novo? Ou ainda, mais uma possibilidade, será que você faria uma viagem, está precisando, faz tempo que não tira férias? Ou então, alternativa D, talvez você guardasse esse dinheiro na poupança até definir o que você ia fazer com ele. Talvez você diga, não, eu investiria, né, que a alternativa E ali. Ou ainda, será que você ia ajudar alguém? Bem, todas essas são possibilidades. Inclusive, já coloca aí nos comentários qual seria a tua primeira atitude. O que você faria se nesse momento você recebesse do Senhor 200 mil reais? E agora que você pensou nessa possibilidade, eu quero trazer você para um texto muito famoso da Bíblia e a gente vai falar justamente sobre ela, a parábola dos talentos. Essa parábola que é contada pelo próprio Jesus para trazer ensinamentos para os seus discípulos e a gente vai colher daqui alguns ensinamentos voltados para a educação financeira e também para investimentos. Então, me acompanhe essa leitura que está bem aqui embaixo de mim, em Mateus 25, do versículo 14 até o versículo 30. Me acompanha na leitura, porque eu trouxe tudo aqui e a gente vai lendo e vai pontuando. Vamos começar. Diz assim o Senhor Jesus: porque isso é também como um homem que, partindo para fora da terra, chamou os seus servos e entregou-lhes os seus bens. E deu a um 5 talentos, e a outro 2 talentos, e a outro 1 talento, cada um segundo a sua capacidade. E ausentou-se para longe. Antes de a gente continuar, eu quero chamar a sua atenção para alguns pontos. Primeiro, ali onde fala de talentos, né? Muita gente fica na dúvida o que é um talento. Um talento é uma medida de peso. Ah, então como assim? Eu achei que fosse uma medida monetária. Calma, é que se confundiu um pouco. Mas eu trouxe bem aqui para a gente entender como é que funciona. Um talento era uma medida de peso para o ouro ou prata. Então a gente pode ver um talento de ouro, um talento de prata. Esse talento era aproximadamente de 30 a 35 quilos. Então, imagina aí 30, 35 quilos de ouro ou de prata. Só que aqui tem um detalhe. Um talento, ele era medida de 6 mil denários. Denário era moeda, tudo bem? A moeda de um dia de trabalho, era o pagamento para um dia de trabalho. Então, se você vivesse naquele tempo e você trabalhasse, ele fosse um trabalhador comum, um dia do seu trabalho representava um denário. 6 mil denários era o peso equivalente a um talento. Então, imagina aí que você pegou um cesto e encheu com 6 mil denários, você teria um talento. Então, era uma medida de peso que a gente conseguia utilizar para medida monetária. Ficou claro isso, não é? Então, você trabalhou, ganhou um denário. Trabalhou no dia seguinte, mais um denário. Um talento equivale a 6 mil denários, ou seja, 6 mil dias de trabalho. A pessoa ali que tinha um talento, que recebia um talento em denários, era como se ela tivesse recebido 20 anos de salário. Então, pensa em você. Pensa no teu salário, não no salário do coleguinha nem do amiguinho. Pensa no seu salário e calcula aí quanto é o teu dia de trabalho. O dia do trabalho da Mariazinha pode ser 200 reais. Do Joãozinho, o dia de trabalho, pode ser 100 reais. Do Zezinho, pode ser 75. Da Joana, 150. Eu não sei, mas pensa no teu dia de trabalho. Qual é o valor dele? Aí a gente vai multiplicar isso, né? Para a gente achar 20 anos de salário. Ficou claro? Porque 20 anos de salário é um denário nessa nossa equivalência. Então pensa só, quando o senhor desses servos se ausentou e ele entregou um talento, era 20 anos de salário, né? Quando ele entregou 5 talentos, era como 100 anos de trabalho. Ou então, 2 talentos, era como 40 anos de trabalho. Então, pensa nessa quantidade, nesse valor monetário. Era muito, né? Era muito dinheiro que, de repente,
O trabalhador, o servo recebeu. E é interessante que eles receberam segundo a sua capacidade. Aquele que recebeu 5 é porque ele tinha capacidade para administrar os 5 talentos. O que recebeu 2 é que tinha essa capacidade, e o que recebeu 1 era que tinha essa capacidade. Então, peraí, Heitor. Então, eu posso expandir a minha capacidade. Não posso? Sim, você pode. Você pode estudar, por exemplo, para expandir essa tua capacidade administrativa, para expandir essa tua capacidade do que fazer com esse recurso, e assim você terá a possibilidade de receber mais. Porque foi dado conforme a capacidade de cada um. Ficou claro isso? Então, vamos continuar a leitura. E tendo ele partido, o que recebera 5 talentos, negociou com eles e granjeou outros 5. Da mesma sorte, o que recebera 2 talentos, granjeou também outros 2. Mas o que recebera 1 foi e cavou na terra e escondeu o dinheiro do seu senhor. Isso aqui é muito interessante. Porque aquele que recebeu 5, ele tinha capacidade para administrar aqueles 5 e ele resolveu investir esse recurso, esse dinheiro, referente aos 5 talentos, que era uma quantia monetária muito grande. Ele resolveu negociar e começou a negociar, comprou, vendeu, fez negócios. E esses 5 talentos viraram mais 5, né? Imagina aí o equivalente a 100 salários, virou aí 100 anos de salário, virou mais 100, 200 anos de salário, virou uma quantia absurda. Aquele que havia recebido dois talentos, tinha capacidade para administrar. E ele foi, negociou e fez esses 2 talentos virarem mais 2. Mas aquele que recebeu 1, ele pensou e resolveu cavar um buraco e jogou ali aquela riqueza e deixou o guarda-dia. Inclusive, daqui a pouco ele vai se explicar por que ele fez isso. Mas olha só, todos eles tinham capacidade para multiplicar esse recurso. Todos eles tinham a capacidade para ampliar esse recurso. Porém, 2 fizeram isso. 2 resolveram investir na economia, pegaram o dinheiro e fizeram o dinheiro trabalhar, negociando. Um deles ficou com receio e resolveu esconder aquilo que recebeu. Continuando, o texto diz assim: E muito tempo depois, veio o senhor daqueles servos e fez conta com eles. Então, aproximou-se o que recebera 5 talentos e trouxe-lhe outros 5, dizendo: Senhor, entregaste-me 5 talentos. Eis aqui outros 5 talentos que eu granjeei com eles. Eu negociei com eles. Eu comprei, eu vendi, eu fiz negócios e eu trouxe mais 5 aqui. E o seu senhor disse: Bem está, servo bom e fiel. Sobre o pouco foste fiel, sobre o muito te colocarei. Entra para o gozo do teu senhor. E chegando também o que tinha recebido 2 talentos, disse: Senhor, entregaste-me 2 talentos. Eis que com ele granjeei outros 2 talentos. Disse-lhe o seu senhor: Bem está, servo bom e fiel. Sobre o pouco foste fiel, sobre muito te colocarei. Entra para o gozo do teu senhor. Fica claro que esses 2 que receberam, respectivamente, 5 e 2 talentos, eles aproveitaram a capacidade que eles tinham e foram negociar, foram fazer negócios. E desses negócios, eles multiplicaram o valor que eles haviam recebido. Entretanto, a história continua. Mas, chegando também o que recebera 1 talento, disse: Senhor, eu conhecia-te, que és homem duro, que ceifa onde não semeaste, né? Que tu colhe onde não plantou, e ajunta onde não espalhaste. E, atemorizado, escondi na terra o teu talento. Aqui está o que é teu. Esse servo pegou aqui ali grande recurso, né? 20 anos de salário, simplesmente cavou um buraco, colocou dentro e deixou ali guardadinho. Depois de um tempo, ele retirou aquele valor exatamente igual e foi entregar. Por que ele fez isso? Por causa da percepção equivocada que ele tinha tanto do Senhor quanto de si mesmo. Presta atenção. Aqueles 2 primeiros homens sabiam que o Senhor, de fato, era um homem duro, que ceifava, que colhia onde não tinha semeado e que ajuntava onde não tinha espalhado. Todos eles sabiam disso. Só que aqueles 2, sabendo disso e sabendo que tinham capacidade para multiplicar o recurso, foram e trabalharam sem medo, negociaram sem medo, fizeram valer a confiança que lhes foi depositada. Já o terceiro, esse que tinha um só talento, tendo essa percepção, ele se atemorizou e pensou: e se eu perder esse recurso? Se eu negociar, se eu fizer alguma coisa e eu não conseguir ganhar em cima? Bem, será que o meu senhor, que é esse homem rígido, será que ele vai aceitar? E ele não entendeu que ele já tinha a capacidade para fazer aquele recurso aumentar. Ele já tinha capacidade para fazer aquele recurso crescer e ele se atemorizou. Como a percepção era equivocada ao seu respeito, à sua capacidade, e o medo de fazer algo errado o travou, ele simplesmente foi lá, cavou e guardou o recurso ali. Só que aqui tem um erro. Inclusive, o Senhor vai chamar a atenção desse servo. Vamos continuar a leitura. Respondendo, porém, o seu senhor disse-lhe: Servo mau e negligente, sabias que ceifo onde não semeei e ajunto onde não espalhei? Devias, então, ter dado o meu dinheiro aos banqueiros, e quando eu viesse, receberia o meu dinheiro
com juros. Olha que simples. Peraí, tu tem a capacidade de negociar, de investir na economia com esse recurso que foi te colocado em mãos, né? Mas se você não sabe por onde começar, não sabe o negócio que vai fazer, então faz o seguinte, antes de aparecer essa possibilidade na mente, antes de você ser iluminado com essa ideia, pega esse teu dinheiro e põe para render. Não esconde, não deixa travado, não deixa num buraco, não deixa ele parado na conta corrente. Ganha os juros em cima, pelo menos isso. Então fica claro o que o Senhor espera dos seus servos. A capacidade está aí, já foi dada. E se você ainda não adquiriu essa capacidade, você precisa estudar, você precisa se preparar para aumentar essa capacidade. Mas a capacidade é nossa responsabilidade. Depois disso, que temos acesso ao recurso, a gente precisa fazer esse recurso multiplicar. Mas enquanto não surge essa ideia, enquanto eu não aprendo, o que eu faço? Investe o dinheiro. Investe. É esse ensinamento que está aqui. Ó. Você deveria, pelo menos, ter investido esse recurso para que assim eu recebesse juros. É o que ensina a palavra. Tirai-lhe, pois, o talento e dai ao que tem 10 talentos. Porque a qualquer que tiver, será dado, e terá em abundância. Mas ao que não tiver, até o que tem, lhe será tirado. Essa sentença, muitas vezes, parece dolorida demais. E a gente traz isso para o nosso dia a dia. Às vezes, você vê alguém que tem um recurso e essa pessoa está ganhando cada vez mais e você olha e diz, olha como isso é injusto, né? A pessoa já tem e ela continua ganhando mais e eu aqui com o meu pouquinho não recebo nem um tanto a mais. E a gente começa a prestar atenção que, de fato, esse é o ensinamento. Se já foi lhe dado, você precisa ser sábio com isso que foi lhe dado. Ah, então, mas é pouco. É o que foi dito aqui na parábola. Aquele que é fiel no pouco vai receber muito. E aquele que não cuida bem do pouco, que não é fiel com pouco, até esse pouco vai ser tirado. É esse o ensinamento final. Porque a qualquer que tiver será dado e terá em abundância. Mas aquele que não tiver, aquele que não está fazendo uma boa gestão, que não estiver aproveitando daquilo que o Senhor já lhe concedeu, até o pouco lhe será tirado. Nessa tão famosa parábola dos talentos, a gente pode entender a visão bíblica sobre a educação financeira e também sobre investimentos. Porque poucas pessoas pensam em como fazer uma boa gestão daquilo que Deus já colocou em suas mãos. Na maioria das vezes, a gente pensa, eu quero mais, a solução é ter mais. Só que a gente não faz uma boa gestão daquilo que o Senhor já nos deu. Quantas vezes eu posto um vídeo, por exemplo, sobre educação financeira, sobre controle de gastos, eu recebo uma enxurrada de críticas de pessoas que dizem, tu não sabe o que é viver com um salário mínimo, com 2, com 3, e muita gente cai em cima para criticar, porque diz que numa boa gestão não é suficiente. Se a educação financeira não fosse suficiente, se não fosse um passo importante, as pessoas que recebem muito dinheiro de uma única vez ou ganham na loteria nunca voltariam a ser pobres. Mas a gente pode observar que grande parte, na verdade, a maioria das pessoas que recebem uma bolada gigante e não tem educação financeira, voltam para a situação de pobreza. Porque a solução nem sempre é ganhar muito dinheiro de uma única vez. A solução, ela começa na educação financeira. Eu preciso me educar financeiramente para eu saber fazer uma boa gestão daquilo que o Senhor já colocou nas minhas mãos. Seja um salário, seja 2 salários, sejam 3 salários, ou ainda, sejam 20, 100 salários. Antes de continuar, deixa eu me apresentar formalmente. Eu sou o Ayrton Gama e juntamente com a minha maravilhosa esposa, Jana Gama, nós fundamos a Gama de Ensino. Atualmente temos mais de 2.800 alunos em todo o país. Eu dou aula de certificações financeiras e também da carreira bancária. Quanto a certificações financeiras, CPA, CPRO-R, CPRO-I, assessor de investimento da Ancor, PQO, e para a carreira bancária, técnicas de venda, chamado meta batida, para você aprimorar suas vendas, meu lugar no mercado financeiro, para ingressar no mercado financeiro, de matemática financeira, utilizando a HP12C, e também sobre investimentos e educação financeira, que é justamente a ênfase desse vídeo. O nosso curso de educação financeira se chama O Seu Dinheiro Sob Controle, e o nosso curso de investimento na prática é os juros e dividendos. Mas a gente vai falar um pouquinho mais, porque agora que abriu a mente para a gente pensar sobre a possibilidade do que a Bíblia ensina sobre educação financeira e investimento, surge uma pergunta. Como é então que eu devo proceder? O que eu devo fazer? Vamos falar sobre isso? Começando com a educação financeira, que é a base, independente de quantos salários mensais você receba. E talvez você aí do outro lado esteja dizendo exatamente isso que eu trouxe aqui. Irmão Ayrton, eu ganho 6 mil reais todo primeiro dia útil do mês. Mas quando chega ali no dia 10, eu não tenho mais nada. E sabe o que é pior? O pior é que eu não sei nem com o que eu gastei.
Eu só sei que subiu tudo. Essa é uma realidade da maioria das famílias brasileiras. E para ser mais exato, eu trouxe aqui uma fonte de pesquisa, né? 80,9% das famílias brasileiras estão endividadas. A fonte de pesquisa é a Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo, que aponta justamente isso. Não é uma exclusividade sua, minha, do fulano, do ciclano ou da beltrana. Não. A grande maioria das famílias brasileiras estão endividadas, porque, na maioria dos casos, falta educação financeira. Então, pera lá, como é que eu corrijo isso? Eu trouxe aqui 3 passos super simples para a gente colocar em prática a partir de hoje e começar a trazer os resultados da educação financeira. Bora falar desses passos simples? Primeiro, encontre os pequenos vilões invisíveis. Esse aqui é o primeiro passo, inclusive eu tenho uma atividade para você. Durante esse mês, durante todo esse mês, você vai anotar absolutamente todos os gastos. Olha só, é todos os gastos. Faz o seguinte, separa o caderno, anota, anota, tá? Tem que anotar, anota. Ah, então eu vou anotar no meu aplicativo, eu vou guardar na memória. Não faz isso. Separa um caderno, separa um livro ali de anotações, separa ali um pequeno caderno para andar com você e para você ir anotando. Anota, caderno, papel, caneta, anota. Todos os gastos. E quando eu digo todos os gastos, é exatamente isso. Ah, gastei com água, anota o dia, o valor e o motivo daquele gasto. Ah, gastei com café, com lanche, eu fiz o mercado, fiz comprinhas, usei o cartão de crédito, parcelas, lanche. Põe isso no caderno. Você, dessa forma, vai começar a descobrir onde estão os ralos que o teu dinheiro está escoando. Onde estão aqueles pequenos vilões que muitas vezes a gente nem percebe. Então, anota. A regra é a seguinte, nenhum gasto é pequeno demais para ser ignorado. Então, o primeiro passo é super simples e qualquer um pode fazer. Inclusive, eu resumi ali embaixo. O primeiro passo para organizar a sua vida financeira não é ganhar mais, e sim enxergar com clareza. E por isso, a importância desse primeiro passo. Vamos evoluir? Depois que a gente descobre onde estão esses gargalos, onde estão esses ralos, qual é o segundo passo? Faça o seguinte, faça um orçamento mensal. Eu trouxe aqui para você visualizar exatamente como funciona. Toda pessoa ou toda família precisa ter um orçamento. O teu dinheiro, ele tem um caminho. Ele vem de um lugar e ele vai para um outro lugar. E você precisa traçar esse caminho. O teu dinheiro precisa ser comandado por você. Então vamos lá, como é que faz? Você pega uma folha de papel em branco e você vai dividir em 2 colunas. A coluna das receitas e a coluna das despesas. E cada uma dessas colunas vai ser subdividida. Vamos começar aqui pelas receitas. As receitas são assim. Existem aquelas receitas que são regulares, como por exemplo o salário. Todo mês você vai receber o salário, e você que é assalariado, todo mês recebe. Então, isso aqui é uma receita regular. Não vai ter oscilações. Todo mês tem o salário ali que vai caindo, então, ponto. Esse é um ponto que você vai anotar. Temos também as receitas esporádicas, que são aquelas que não entram todos os meses, então você não pode contar com elas todos os meses. Alguns exemplos disso. Ah, recebi uma herança. No mês que recebeu, entra no teu orçamento. Recebi dividendos, estou investindo e recebi algum dividendo aí no mês que recebeu, entra no orçamento. Recebi participação nos lucros da empresa onde trabalho, 13º no mês que recebeu, entra no orçamento. Nota que isso aqui é esporádico, não é mensal, acontece em um momento ou outro. Então, a gente vai detalhando dessa forma as receitas. A mesma coisa a despesa. Existem despesas que são fixas e existem despesas que são variáveis. Só que aqui a gente também vai dividir. Existem despesas que são fixas, que são obrigatórias, aquelas que são fixas e eu tenho que fazer. E existem aquelas que são não obrigatórias. Vamos ver como é que isso funciona? Temos ali, despesas fixas e obrigatórias. Exemplo, mensalidade escolar. Todos os meses você vai lá e paga a mensalidade escolar, não é? Não tem como cortar isso aqui durante o ano, não é assim? Ou então, internet. Todos os meses você vai lá e paga o teu plano de internet. É algo que é fixo, obrigatório, você precisa disso. Agora, despesas que são fixas, que o valor não oscila, mas elas não são obrigatórias. Por exemplo, a Netflix é um canal de streaming. Você pode ter ou não, é opcional. Mas quando você tem, ela é fixa, ela é sempre aquele mesmo valor, né? 40 e tantos reais, vamos supor aqui, 40 e tantos reais, 50 e tantos reais, mas é fixo. Todo mês é a mesma coisa. Só que é opcional, não é obrigatório, entendeu? Spotify é a mesma coisa, né? 30 reais, um exemplo, de Spotify todos os meses. Nota, isso aqui é opcional, não é obrigatório, mas se você assinar, vai vir todos os meses como uma despesa fixa. YouTube Premium é outro exemplo. Agora, despesas variáveis são aquelas que os valores dos gastos eles oscilam, pode ser um pouco maior, um pouco menor, mas da mesma forma. Existem despesas variáveis que são obrigatórias, como, por exemplo, compras domésticas. Todos os meses, ou a cada quinzena, ou ainda a cada semana, as famílias fazem suas compras domésticas. Às vezes dá um pouquinho mais, às vezes dá um pouquinho menos, mas é obrigatório, só que varia, entende? Ou ainda, conta de energia. É obrigatório, não tem como ficar sem a conta de energia. Mas o mês dá um pouquinho mais alto, o mês dá um pouquinho mais baixo. Consegue perceber isso? Então, é uma despesa variável, ela varia,
mas ela é obrigatória. Existem também as despesas variáveis, que o valor oscila, mas não é obrigatório. Por exemplo, restaurante, eu posso gastar mais ou gastar menos com restaurante. Ou então, passeios, finais de semana, posso gastar mais ou menos com isso. Nota, são despesas que variam, mas não são obrigatórias. Então isso é muito interessante, mas aí, o que eu faço com isso? Quando você faz orçamento, você começa a descobrir o caminho do dinheiro. E aí fica fácil a gente fazer os cortes de gastos. Quando a gente nota que precisa fazer alguns cortes, onde é que a gente vai cortar? Sempre naquilo que não é obrigatório, tudo bem? Sempre no que é não obrigatório, seja uma despesa fixa ou uma despesa variável. Se ela não é obrigatória, é isso que pode ser cortado. Por exemplo, posso cortar Netflix? Posso. Spotify? Posso. YouTube Premium? Posso. Mensalidade escolar? Eu já não posso, né? Ou então, restaurante? Posso cortar, diminuir? Passeios? Pode. Agora, nas compras domésticas, na energia, aí já não dá. Consegue observar isso? Além disso, posso cortar tudo. A partir de hoje não tem mais diversão, corto Spotify, corto Netflix, YouTube Premium, corto passeio, corto restaurante, corto tudo. Olha só. O radicalismo nos cortes, ele vai prejudicar mais do que vai ajudar. Se você corta 100% do lazer, se você diz nunca mais vou pedir delivery, sabe o que vai acontecer? Você vai aguentar por 2 semanas, por 10 dias. E depois disso você vai voltar de forma muito mais impulsiva, porque você vai dizer, não, isso não serve para nada, isso me tira a paz, eu preciso aproveitar a vida. Então, o radicalismo não funciona aqui. É necessário fazer corte de gastos? Sim. Porém, você não pode ser radical. Você vai cortando naquilo que é possível, deixando espaço para o teu estilo de vida. E isso faz a gente evoluir para o próximo passo, que é justamente crie tetos de gastos. Defina tetos e controle o seu dinheiro. Aprende o seguinte, não é o dinheiro que controla você, é você que controla o dinheiro. Exemplo de uma pessoa que tem um salário aí de R$ 4.000. Depois de ajustar o orçamento, de definir, fazer os ajustes, fazer os cortes, essa pessoa observou que sobrou R$ 500 depois de seguir esse passo a passo. O que essa pessoa pode fazer? Estipular teto de gasto. Agora, desses R$ 500, vou utilizar no máximo 200 para alimentação fora, 150 para lazer, 100 para roupa e 50 para delivery. Nota que a pessoa estipulou um teto. Quando chegar nesse teto, o que faz? Para de gastar naquela categoria, né? Quando bater o limite, para de gastar nessa categoria. Para facilitar, você pode dividir os gastos por semana, mas é necessário você estipular tetos de gastos. Senão, você começa a gastar e não sabe para onde o dinheiro está indo. Então, estipule, faça isso. Coloque um teto para gastos de acordo com as categorias do seu dia a dia e da sua vida. Agora que a gente deu um breve resumo aí sobre educação financeira, vamos olhar para a parte de investimentos e olha o que o nosso amiguinho já trouxe. Ô, irmão Ayrton, eu percebi que começou a sobrar um dinheirinho e eu estou pensando em guardar esses trocados. É justamente o que a gente ouve quando a pessoa começa a ajustar o seu orçamento. Depois de um tempo, começa a sobrar uns trocadinhos e aí vem a pergunta. O que eu faço com isso? Como é que eu guardo esses trocados? A minha resposta é essa daqui, ó. Calma aí, porque guardar, poupar e investir são coisas totalmente diferentes. Eu quero mostrar isso para você. Imagina que você está no ano de 2020 e você tem ali R$ 453,16. Então vamos partir daqui. Se você tivesse esse valor em 2020 e você guardasse, poupasse ou investisse, qual seria a diferença? Bem, a diferença seria essa. Em 2026, aquela pessoa que guardou esse recurso teria quanto? 453,16. Porque guardar é você pegar o dinheiro e botar ali debaixo do colchão, na lata do leite, deixar parado na conta corrente. Isso é guardar. Você simplesmente deixou lá o dinheiro parado, guardado. Você está simplesmente pegando e enterrando esse dinheiro. O dinheiro não vai crescer, vai continuar exatamente igual. Então, a pessoa que guardou R$ 453,16 lá em 2020, 2026 tem exatamente o mesmo valor. Mas aí, teve alguém que pensou diferente, disse, não, eu vou poupar esse dinheiro. A pessoa que poupou, em 2026, ela já teria R$ 649,39. Então, essa pessoa já pegou esse dinheiro e já conseguiu aumentar ele, 649. Porém, teve alguém que disse, não, já sei, eu vou investir esse dinheiro. A pessoa que investiu esses 453,16, em 2026 teriam virado 1.021,14. Mas aí, então, eu entendi a diferença. Guardar, poupar e investir. Né? Guardar, você simplesmente deixa ali paradinho. Poupar, você joga na poupança. Investimento, existem diversos aí. Mas diz para mim, por que esse valor? Hein? Por que a gente está partindo desse valor aqui? Então, observa isso que eu vou trazer. No Brasil, em 2020, uma cesta básica era exatamente esse valor. Então, em 2020, se você tivesse esse valor, você poderia ir ali no mercado e comprar uma cesta básica. R$ 453,16.
Só que, como eu disse, o tempo passou e chegou aí o ano de 2026. Em 2026, a cesta básica no nosso país é R$ 896,15. Aquela pessoa que só guardou o dinheiro, ela não consegue mais comprar aquela cesta básica que ela conseguia lá em 2020, porque o dinheiro ficou parado, mas o dinheiro perdeu o poder de compra, é isso que a gente diz. A pessoa que poupou, mesmo ela tendo um valor maior, observa que ela também não conseguiria mais comprar a cesta básica, porque apesar de o valor ter aumentado, o seu dinheiro perdeu o poder de compra, já não compra mais o que comprava. Agora, a pessoa que investiu, ela não só consegue comprar a mesma coisa, a mesma cesta básica, como ainda sobra um trocado, vamos trazer assim. Opa, que eu estou gostando disso, mas peraí, diz para mim, por onde é que eu invisto? Bem, você tem possibilidade de investir tanto por bancos quanto por corretoras. Bancos vão te dar uma possibilidade menor de investimento, enquanto que corretoras vão te dar uma possibilidade maior de investimento. Mas olha só, bancos bem tradicionais para se investir, né? O Itaú, o Bradesco, o Santander, o BTG, que também tem a sua corretora, o Banco Inter, que também tem sua corretora, tá? O Banco do Brasil e diversos outros. Então, sabe esses bancos que você ouve falar? Dá para investir através deles. Mas como eu disse, através de corretoras, você tem uma possibilidade muito maior. Algumas corretoras, né? Já falei do BTG, já falei do Inter, que também atua como corretora, mas tem Rico, XP, Ágora, que é do Bradesco, né? BTG, Inter, Nuinvest, Toro, Binance e diversas outras corretoras do nosso país. Então, onde eu invisto? Por onde eu faço isso? Está aqui diversas possibilidades, tá? Só que eu sei, a pergunta vai mudar agora. Agora, depois de eu saber por onde eu invisto, eu quero saber no que eu invisto. E aqui vai estreitando mais o assunto. Existem investimentos que nós chamamos de investimento de renda fixa e existem investimentos que chamamos de investimentos de renda variável. Quais são as características? Na renda fixa, você vai correr menos risco com o teu dinheiro. Em consequência, você terá menos retorno, uma rentabilidade menor. Já na renda variável, você vai correr mais risco com o teu dinheiro. E isso dá a possibilidade de você ter mais retorno. Olha só, é a possibilidade de ganhar mais. Não é a garantia de ganhar mais, não, tá? É a possibilidade. Afinal de contas, aqui você está aumentando o seu risco. E aí existem investimentos para todos os gostos, para todos os perfis. Inclusive, eu quero trazer aqui exemplos de investimento de renda fixa. Como eu disse, onde você tem menos risco e menos retorno. Alguns investimentos muito famosos de renda fixa. Os títulos públicos federais, os títulos do governo. Exemplo, Tesouro Reserva, Tesouro Selic, que são excelentes para montar uma reserva de emergência. Tesouro IPCA+, excelente para o longo prazo. Tesouro pré-fixado, excelente para quando os juros do nosso país está muito alto e começa agora no momento de queda. Então, cada investimento tem uma característica. Existem também os investimentos de renda fixa, que são os títulos bancários, como o CDB, que é muito conhecido, muito amplo, muito vasto. Existe o RDB, o RDC, que a gente pode encontrar em cooperativas, por exemplo, letra de câmbio, LCI, LCA, e existem outros investimentos de renda fixa, como fundos de renda fixa, debêntures, notas promissórias. Tudo isso aí são investimentos de renda fixa, que, como eu disse, onde você vai ter um risco menor e também um retorno menor. Mas e os investimentos de renda variável? Vamos descobrir aqui as possibilidades. Ali na renda variável existem, por exemplo, ativos de renda variável nacionais, como ações, fundos imobiliários, fundos de agro, ETFs, tudo isso você investe na renda variável aqui no nosso país. Mas existem também ativos de renda variável que são ativos internacionais, como BDRs, que aqui no Brasil você investe em um ativo que está lastreado, que está garantido em uma ação, em um valor mobiliário do exterior. Stocks, né? Stocks são as ações internacionais. ETFs do mercado internacional, assim como existe ETF nacional, existe ETF internacional, e moedas, euro, dólar, enfim. Além disso, outra possibilidade de renda variável são os criptoativos, como Bitcoin, o Ethereum, tudo isso aqui é renda variável. Mais risco e maior possibilidade de retorno. Agora que você está entendendo, eu tenho certeza que vai surgir uma próxima dúvida, mas eu já me antecipei e trouxe aqui para você. Muita gente vai dizer o seguinte, Ayrton, agora que eu comecei a investir, se eu tiver ganho com os meus investimentos, eu vou pagar imposto? Sim, existe a possibilidade de você pagar imposto, mas também existe possibilidade de isenção, tanto na renda fixa quanto na renda variável. Vamos olhar como é que funciona a tabela de imposto? É assim, na renda fixa, ela depende do prazo de permanência e também do tipo de investimento que você escolheu, né? Porque existem ativos, né? Existem títulos de renda fixa que são isentos, como o LCI, o LCA,
o CRI, o CRA, esses aí são isentos de imposto de renda sobre os teus ganhos, tá? Sempre a tributação é sobre o que você ganhou, sobre o teu ganho. E como é que funciona? Se você permanece em um investimento até 180 dias, que são 6 meses, a tributação vai ser 22,5% em cima do que tu ganhou. Então você botou R$ 1.000, agora você tem 1.100. Em cima desses 100, vai cobrar um imposto. Nesse caso, 22,5% se você permaneceu até 180 dias. Se você ficou de 181 dias a 360 dias, ou seja, de 6 meses a um ano, o imposto vai ser 20% sobre o ganho, depois 17,5% sobre o ganho e, por fim, 15% sobre o ganho se você permanecer mais de 720 dias. Ou seja, quanto mais o tempo passa, menor é o imposto. Agora, na renda variável, como é que funciona? Na renda variável, é basicamente dividido em duas possibilidades. Se você está fazendo day trade, o imposto é 20% sobre o teu ganho. Day trade é quando você compra e vende o mesmo ativo no mesmo dia. Imagina que você comprou a ação A hoje às 10 horas da manhã e você vendeu essa mesma ação A hoje às 2 horas e você teve ganho aí em cima. Se você está fazendo day trade, que é justamente isso, o imposto vai ser sempre 20%. Sempre no day trade você paga imposto. Agora, se você não está fazendo day trade, ou seja, se você compra e vende ativos em dias diferentes, eu comprei uma ação hoje e vou vender lá daqui a 2 anos, 5 anos, 10 anos. Se você compra e vende em dias diferentes, a tributação é 15%. E quando a gente fala de ações, existe a possibilidade de você ter isenção. Mas, lógico, aqui a gente precisa aprofundar mais para ser bem mais detalhado. Porém, por enquanto, isso é o suficiente. E olha então uma outra questão que surgiu. Irmão Ayrton, como então é que eu escolho os melhores ativos, sejam eles de renda fixa ou ainda de renda variável? E como eu sei se são bons investimentos? A minha resposta para isso é essa aqui, ó. Eu posso te ajudar de forma muito fácil, mas você precisa de 10 horas do seu tempo de estudo. 10 horas é o que é suficiente para você estudar os juros e dividendos de investimento na prática. Nesse curso, eu explico para você detalhadamente e de forma prática, porque eu vou fazendo para você ir vendo e observando. Eu explico de forma prática como você analisa, como você escolhe, como você decide entre ativos para saber aquele que é melhor para você. Sem que você fique dependente de ninguém, de nenhum guru de internet. Simplesmente você vai saber fazer essa escolha. E eu preciso somente de 10 horas do teu dia. Então posso dividir aí uma semana, 2 horas por dia, em 2 dias? Posso? Pode, lógico que você pode. Mas eu preciso desse tempo para lhe auxiliar. E como eu sei que esse povo que está assistindo até esse momento é um povo abençoado pelo Senhor, eu vou conceder para você 20% de desconto só para quem está vendo até aqui. Olha só, você sai na frente de todo mundo, porque essa oferta é só aqui. Só você que está vendo essa série é que vai aproveitar esses 20% de desconto. Você pode observar nos nossos sites, em todos os nossos links, em todos os nossos demais vídeos, que não tem esse desconto aqui. Olha só, adquira agora o combo de educação financeira e de investimento na prática. Esse combo, de forma habitual, ele sai pelo valor de R$ 457. Educação financeira, mais juros e dividendos. Mas você que está assistindo nesse momento, através desse QR Code ou então do link que eu vou deixar aqui embaixo, você pode adquirir por R$ 365,20. Essa oferta é especial para você que acompanhou o vídeo até aqui. E um breve lembrete antes de finalizar é que nós fazemos palestras em igrejas, em empresas e escolas, falando de educação financeira, de investimentos, de como conseguir vaga no mercado financeiro e também de técnicas de venda. Então, se você tem interesse em ter nossa palestra, entre em contato com a gente. Ali embaixo está aparecendo o nosso WhatsApp. E que as bênçãos e a prosperidade de Deus estejam sobre todos que acompanharam esse vídeo até aqui. Em breve, a gente vai trazer mais vídeos para essa série, no qual a gente fala sobre educação financeira e investimento com base bíblica. Se ainda não seguiu, segue agora o canal. Vejo você na próxima, um grande abraço.